Good morning, class. Então, essa é a nossa aula de inglês de hoje. Nós vamos falar um pouco do vocabulário referente aos meios de transporte e também vamos rever, né, o Simple Present e o Simple Past. Transportation: boat, bicycle, truck, car, train, bus, helicopter, skateboard, airplane. Vamos lá de novo. Boat, bicycle, truck, car, train, bus, helicopter, skateboard, airplane. Novamente. Boat, bicycle, truck, car, train, bus, helicopter, skateboard, airplane. Simple Past versus Simple Present. Então nós vamos ver, nós já vimos esse assunto, né, na verdade, e agora nós vamos ver ele de forma juntos, né, um versus o outro. Vamos lá. O Simple Past, ele é usado para falarmos sobre ações no passado com tempo determinado. Por isso nós usamos algumas expressões. Na frase, I ate pizza yesterday. O verbo aqui, ate, ele está no passado, só que ele é um passado irregular. Ele é o passado de it. Então, é aqueles verbos que nós temos lá no final do livro, aquela tabela. Verbos irregulares, eles têm sua forma própria, né? Eles não seguem uma regra. Então, o passado de it é ate. Próximo aí, yesterday, é uma expressão aqui que nós vamos usar no passado, que quer dizer ontem. Olha a próxima frase. Sandy moved to Teresina last year. Já o verbozinho aqui, move, ele já está, é um passado regular. Ele termina aqui em ed. Aqui já vai seguir as regrazinhas do ed. Como é lá? Terminou em e, acrescento d. Terminou em consoante, eu vou acrescentar ed. Terminou em y, antes do y vem uma vogal, acrescento ed. Terminou em y, antes do y vem uma consoante, eu acrescento, tiro o y e acrescento ied. Próxima frase. We went to the beach in 2000. Desculpa. O verbo aqui, went, também é o passado irregular, que é o passado de go. Verbo ir é passado de go. Passado de go. Nós temos a outra. I play soccer 2 hours ago. Então o verbo play também é o verbo regular. Por isso que nós acrescentamos o ed nele. O verbo terminado em y, que antes do y vem uma vogal. Já o dance, também o verbo irregular, terminado em e, acrescentamos só o d. I danced in the club this morning. Então nós temos essas palavrazinhas, ago, que é atrás, né? Last, último. Essa regrazinha de nós passarmos o verbo para o passado, o verbo principal, é somente na forma afirmativa. E o Simple Present, né, que nós usamos para falar sobre nossos hábitos, nossas rotinas e aquelas verdades absolutas, né? O que é que nós fazemos? Na terceira pessoa, em frases afirmativas, sempre temos que colocar o verbo no plural, na terceira pessoa do singular. My mother cooks. O verbo aqui, ele está no plural, por quê? Porque essa frase ela está na terceira pessoa do singular. Essa outra já está na terceira pessoa do plural. Então o verbo ele permanece sem conjugar. Read, sem conjugar. O verbo aqui ele não está conjugado. They always read a book on Monday. Né? Então nós vamos lá. Eles sempre leem livros na segunda-feira. Já aqui também, students, está na terceira pessoa do plural. Então o verbo have não é conjugado. Students have the test every week. Mel practice sport twice a week. Mel, né? Já é o que? Terceira pessoa do singular. Por isso o verbo principal ele foi acrescentado o s. Porque está na acrescentado porque está na terceira pessoa do singular.
Simple Past, né? As frases afirmativas é quando a gente vai passar o verbo principal para o passado. Sempre que a frase for afirmativa, indicando passado, nós vamos ter que passar o verbo principal para o passado. Nos casos aqui de play, open. He played soccer yesterday. Paul and Ray opened the window 2 hours ago. Então vamos lá. Sempre só vou passar o verbo principal para o passado na forma afirmativa. Quando nós vamos escrever frases negativas e interrogativas, nós vamos fazer de que forma? Vai passar a ser usado um verbo auxiliar, que é o did. Ele é usado em frases afirmativas e negativas. Verbo auxiliar. Quando eu vou formar uma frase negativa, did it, eu coloquei aqui o did it. Então o verbo principal, que no caso aqui é play, ele fica sem conjugar. He didn't play soccer yesterday. Ele não jogou futebol ontem. Paul and Ray did not play soccer yesterday. Note que aqui eu não coloquei junto, coloquei separado. Então tem essas duas formazinhas de você fazer. Você pode fazer da forma reduzida ou did not. Pronto, separado, não tem problema nenhum. E nas frases interrogativas, sempre antes do sujeito, nós vamos ter que colocar o did. Sempre antes do sujeito nós colocamos o verbo auxiliar did. E lembrando, o verbo principal não vai ser conjugado, ele fica sem conjugar, porque eu só acrescento o ed no verbo em frases afirmativas. Did he play soccer yesterday? Did they play soccer yesterday? Então sempre que eu vou fazer perguntas, eu vou colocar o did antes do sujeito e não conjugo o verbo principal. Já nas frases no presente simples, sempre na forma afirmativa, quando for na terceira pessoa do singular, eu tenho que passar o verbo para o plural. Sempre na terceira pessoa do singular, eu passo o verbo para o plural. Então temos ali, He plays soccer every day. Então aqui eu passei o verbo para o plural, porque está na terceira pessoa do singular e é uma frase afirmativa. Já aqui, Paul and Ray, está na terceira pessoa do plural. Então o verbo não vai ser conjugado. Não conjuguei open. Não conjugo. Já nas frases negativas, quando nós vamos colocar frases negativas, nós sempre vamos ter que colocar na terceira pessoa do singular, em frases negativas, eu tenho que colocar o does e o not. Pode se colocar junto, né? Forma reduzida, ou você pode fazer de forma separada também, não tem problema não. Tá escrito aí, tá meio feiozinho, mas dá para entender, né? Pronto. Então, sempre que for frases negativas na terceira pessoa do singular, eu tenho que colocar that. E nas demais pessoas, eu coloco o don't. Coloco don't. Pronto. Então, aqui, he tá na terceira pessoa do singular, então eu vou colocar doesn't. E já aqui, terceira pessoa do plural, eu coloquei o do, not, ou posso colocar dessa formazinha aqui, don't. Já em frases interrogativas, quando for na terceira pessoa do singular, eu vou colocar sempre antes do sujeito o does. Quando for em frases interrogativas, does he play soccer today? For em frases interrogativas, na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular e na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, sempre antes do sujeito eu vou colocar do. Do they play soccer today? Que eu só coloquei para a gente fazer aquelas regrazinhas. Por exemplo, no presente simples, se nós vamos conjugar o verbo to have. Verbo to have. Se for na terceira pessoa do singular, né?
he, she, it, terceira pessoa do singular. O verbo, nós sabemos que temos que passar sempre para o plural, na forma afirmativa, né? Qual é o plural de have? Ele é irregular, é has. Has. E olhar também no livro de vocês a relação dos verbos irregulares, que tem lá nas últimas páginas do livro lá, ó. Tem da página 212 a 216, é onde se encontram os verbos irregulares, que eles vão ter aquela formazinha própria, né? Então essa foi nossa aula de inglês de hoje. See you later. Stay at home.